Hoje eu vou contar um pouco sobre o meu processo por aqui. Nem sempre eu faço isso, não abro aí o meu processo constantemente. E você vai me ver criando, então, esse quadro que inicia por um movimento de deixar ir, deixar extravasar tudo que estava dentro de mim. E eu não conseguia interpretar. Então eu precisei colocar as tintas aleatoriamente na tela. Quis pegar as minhas acrílicas, tentando usá-las da forma mais sustentável possível. E vou me deixando cativar pelas cores. Nem diluí na água, só fui colocando aí na tela. Cores que me chamam, cores que me trazem movimento e expressão. Eu gosto dessa relação com a pintura, da gente iniciar sem saber muito o que vai fazer, sem ter um plano certo do que vai surgir. Tem um determinado momento que a gente fica meio confusa, sabe, nesse processo. Eu passando a espátula decidi me colocar esse desafio, não usar pincel, só usar as espátulas que eu tinha aqui e ver, experimentar na tela, raspar, puxar uma cor, misturar com a outra. Dá um medinho de você fazer um grande borrado, um grande marrom, mas depois que você começa a explorar esse movimento, ter coragem mesmo de misturar as tintas na tela, sem ficar pensando muito, sem ter um modelo, uma idealização, você vai gostando, sabe? Então você vai saindo e fluindo no processo. E nesse movimento eu já comecei a descongelar, sabe aqueles blocos que a gente tem aí sólidos, de todas as razões, tudo que a gente queria construir de uma forma bem quadradinha, elas já foram se diluindo conforme eu passava a espátula e ia misturando a tinta e rodando a tela. Eu gosto de rodar a tela enquanto eu pinto, porque rodar a tela me faz olhar para a pintura sem um condicionamento prévio. Dá também um medinho, então esse processo aqui dá de cara com medo, porque a gente quer ficar fixada numa imagem, numa maneira única de ver essa imagem que a gente está produzindo. Então, quando a gente roda a tela, roda o papel, a gente consegue olhar por outro ângulo, a gente se força a olhar por outro ângulo, mesmo que a gente tenha gostado de uma posição específica. É como se a gente ficasse pintando de ponta cabeça. E como eu não sou muito craque em plantar bananeira enquanto eu pinto, eu prefiro rodar a tela. E assim você vai olhando para a imagem de uma forma encantadora. Quando a gente fica fixado numa forma de fazer, numa forma de ir, numa forma de se conduzir, a gente só se conhece por aquela parte. Não se conhece e se coloca em desafio em outras etapas, em outras partes. E essa pintura veio para isso, sabe? Foi para me colocar em desafio há muito que eu não estava me colocando. Embora eu faça atividades, eu faça essa prática artística diária, com a pintura diferente. A gente não tem tanto controle e, ao mesmo tempo, dessa forma como eu gosto de pintar, a gente vai aceitando esse inusitado. O que vai aparecer daí, dessa mistura de cores? E eu fui me deixando envolver até um certo ponto em que eu senti a necessidade de trazer esse preto, essa marca e outras cores que eu não tinha na paleta da acrílica. Então fui buscar no pastel oleoso e também no pastel seco as cores que eu queria trazer aí.
E esse movimento de sair riscando, né, olhando a imagem, olhando as manchas, as formas, sem se preocupar muito com o que você vai desenhar, é também maravilhoso. Eu sugiro que você experimente. E rodando o papel e trazendo essa expressão com o giz, um material gráfico, sem ser lá o pincel, sem ser a espátula, traz um outro movimento. E eu vi surgir, foi aí nesse momento que eu vi surgir uma forma, e essa forma me captou. Eu adoro flores, principalmente rosas, e ela veio surgindo para mim, e como se ela tivesse assim centrada ali naquela pintura desde o primeiro momento, sabe? Quando a gente escuta falar que os escultores, né, as escultoras, por que não no feminino, né? As escultoras, elas olham para uma matéria bruta e ela já está ali se envolvendo naquele processo para deixar a forma surgir. A pintura também tem isso. A tela branca, ela tem ali já um contato com você no momento em que você chega para a pintura, que você chega com as tintas, a imagem vai entrando em conexão com o seu gestual de pintar, a sua forma de pintar. E essa forma, essa rosa diferente, essa flor que explode e que ecoa aí em todos os lados dessa multicolorida paleta que se transformou essa tela, ela me cativou. Era como se ela no meu olhar, ela estava em 3D. Ela estava além da tela. E foi esse movimento que eu fui trazendo pouco a pouco. E estou ainda em relação com ela, ela ainda está conversando comigo. Ousar, né, e pincelar depois trouxe para mim um movimento de acolhimento, um quentinho acolhedor. E quando eu olho a pintura agora, eu penso, poxa, quem mais poderia trazer isso à vida senão eu? Se eu rejeitasse o movimento e ficasse na angústia de não saber o que fazer, com aqueles blocos sólidos dentro de mim, como é que eu poderia então me ver assim, multicolorida assim, em movimento, como a pintura me trouxe? Então, eu não sei o que você acha do que é arte, o que você pensa do que é arte, do que é o movimento da arte na tua vida, do que é fazer arte, mas eu te convido a olhar aí com honestidade teus materiais de arte e ver que eles estão te convidando para você trazer à vida uma parte que é sua, uma parte que é viva, sua e pulsante, para ser a primeira pessoa a contemplar ela, assim como eu estou contemplando a minha pintura aqui. Quem poderia trazer ela à vida, senão eu? E é isso que eu queria partilhar nesse vídeo com você, que você possa cultivar esses momentos e ousar a quebrar a tela branca, a gritar parla para sua obra de arte, aquela que só você pode fazer, mais ninguém. Obrigada por assistir esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo.